Vamos mergulhar juntos na atmosfera sombria e melancólica da Idade Média, onde até a tristeza tinha que pedir permissão para existir. Preparado? Você já se perguntou se, em algum vilarejo silencioso da Idade Média, alguém podia simplesmente ficar triste? Não por possessão demoníaca, não por castigo divino, não por desvio dos humores do corpo, mas apenas triste, sem explicação, sem redenção, apenas humana. Hoje, você está prestes a mergulhar em um tempo onde até a dor precisava de autorização, onde o silêncio chorado podia ser punido e onde a tristeza era tratada com sanguessugas, rezas ou corujas mortas. Sim, corujas mortas. Relaxe e venha comigo. Antes de atravessarmos essas brumas medievais da mente, quero te fazer um convite leve. Se você gosta de histórias como essa, que misturam mistério, história, ironia e um certo desconforto sussurrado, se inscreve no canal Dormecast. Aqui, o sono é profundo, mas o pensamento, inquieto. E diga aqui nos comentários, de onde você está ouvindo esta história agora? E que horas são por aí? Agora, inspire profundamente e solte devagar. Sinta a neblina úmida da madrugada tocar sua pele. Ouça o sino da catedral ao longe e me acompanhe. Porque o que está prestes a ouvir talvez mude a forma como você entende a tristeza e o mundo que tentou silenciá-la. Imagine que é noite, uma daquelas noites espessas, onde o ar parece mais pesado e tudo o que você escuta é o sopro do vento lambendo a madeira das janelas e o estalar suave da lenha prestes a apagar. Você está deitado sobre uma esteira de palha, em uma casa de pedra com cheiro de mofo e gordura velha. Acima de você, um teto de madeira rangente. Ao lado, o som do corpo de alguém dormindo. E dentro de você, uma sensação funda, lenta, como um poço escuro que vai se abrindo na alma. Você não sabe o nome disso, mas sabe, está triste. Na Idade Média, essa sensação não era vista como algo natural. Ela era, na melhor das hipóteses, um desequilíbrio físico. Na pior, um sinal claro de que o diabo tinha decidido se mudar para dentro da sua cabeça. Você provavelmente já ouviu falar nos famosos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Uma teoria herdada dos gregos e abraçada pela medicina medieval com fervor quase religioso. Estar saudável era ter esses 4 líquidos em equilíbrio, quase como manter um contrato de paz entre 4 pequenos reinos dentro do seu corpo. A bile negra, especificamente, era a grande culpada pela melancolia. Excesso dela no corpo e pronto. Você se tornava introspectivo, sombrio e perigosamente contemplativo. Um tipo de pessoa que, se não tratada a tempo, poderia se perder nas próprias ideias ou nos braços do inferno. Então, digamos que aquele homem da primeira cena, deitado na esteira de palha, ouvindo seu próprio silêncio, resolvesse, no dia seguinte, confessar ao padre que não sentia mais gosto no pão, nem fé nos salmos. O que o esperaria não seria exatamente um abraço. Ele seria examinado, não por um médico no sentido moderno da palavra, mas por um clérigo que dominava as leituras básicas de Hipócrates, Galeno e, claro, o Velho Testamento. O diagnóstico? Melancolia. Causada por desequilíbrio dos humores? Sim, mas também, talvez, por um pecado oculto. Ou por um pensamento impuro cultivado em demasia. Ou ainda, por influência de um espírito obscuro que viu naquela alma um terreno fértil para fazer morada. Soluções? Muitas. Pouco recomendáveis. Uma delas era a sangria. Não o vinho com frutas. Sangria de verdade. Lâminas finas cortando a pele para liberar o excesso de humor ruim pelo sangue. O raciocínio era simples. Se o problema está no líquido, então tire o líquido. Você era deitado, preso, e então
pouco a pouco, purificado. A sensação de alívio que às vezes vinha depois não era, como se imaginava, a prova da eficácia do tratamento. Era apenas a tontura do corpo tentando entender o que, em nome de todos os santos, havia acabado de acontecer. Outra abordagem envolvia o uso de substâncias, raízes, ervas, pós de origem duvidosa. Entre os remédios recomendados, temos mandrágora, altamente alucinógena, verbena, para acalmar, beladona, tóxica, mas popular, e corujas mortas. Isso mesmo, havia quem defendesse que, ao colocar uma coruja morta sob a cama de um melancólico, os maus espíritos seriam atraídos por ela e deixariam o corpo do sofredor em paz. A coruja como imã de dor, um antídoto macabro e, por vezes, eficaz? Ninguém sabe, mas é o tipo de coisa que, de tão absurda, acaba parecendo profundamente medieval. Mas a tristeza, naquela época, não era só um mal pessoal. Ela ameaçava o equilíbrio da comunidade. Uma aldeia era um corpo só. Um lavrador triste não plantava direito. Um padeiro melancólico errava o sal do pão. Uma parteira desanimada podia esquecer uma reza fundamental no parto. A tristeza, então, era uma rachadura no tecido coletivo e, como toda rachadura, precisava ser tratada com cal, fogo ou expulsão. E se você fosse mulher, a coisa era ainda mais delicada. Mulheres tristes eram mais facilmente rotuladas como perturbadas, instáveis ou em perigo espiritual. O conceito de histeria, do grego histera, útero, dominava a imaginação médica. Acreditava-se que o útero podia vagar pelo corpo, subindo até o cérebro, causando tristeza, delírios e desejos incontroláveis. A cura? Chás de ervas, compressas, ou, em casos extremos, exorcismos. Sim, a expulsão do demônio pela boca, com gritos, orações e água benta, em uma performance que mais se assemelhava a um teatro de dor do que a um gesto de cura. Algumas mulheres, por mostrarem comportamentos incomuns, como cantar sozinhas, chorar em público ou se isolar, eram enviadas para conventos. O argumento era: ali, sob vigilância divina, poderiam reencontrar sua sanidade. Na prática, muitas dessas mulheres apenas trocavam a solidão da aldeia pela solidão das celas, os gritos da alma pelos cânticos obrigatórios e a dor não nomeada por um silêncio ainda mais espesso. Havia também os que acreditavam que a tristeza era um caminho para Deus, que os melancólicos eram, na verdade, almas sensíveis demais para o mundo, tocadas por uma dor que vinha do alto. Esses eram os monges, os contemplativos, os que passavam horas meditando sobre a miséria da existência e a beleza da redenção. Para eles, a tristeza não era doença, era vocação. Mas havia uma linha tênue entre o santo e o louco, entre o eremita inspirado e o lunático perigoso. Bastava uma prece ser cantada em tom mais estranho, uma lágrima cair no momento errado, um silêncio durar tempo demais. E pronto, a cruz do reconhecimento virava a espada da condenação. Feche os olhos, só por um instante. Imagine viver em um mundo onde sua dor não pode ser explicada e, por isso mesmo, não pode ser aceita. Onde chorar sozinho à noite é visto como falha moral. Onde sentir-se vazio não é um direito, mas uma prova de culpa. Esse era o cenário da Idade Média. Um tempo onde a alma era vigiada, o corpo era punido e a tristeza precisava pedir licença para existir. E mesmo assim, ela existia, resistia. E às vezes encontrava um canto, um afago, um respiro. No próximo bloco, vamos atravessar as portas de mosteiros, enfermarias e confessionários para entender como, pouco a pouco, a dor começou a ser escutada, ainda que em sussurros. Prepare-se para mergulhar nas práticas mais bizarras e nos primeiros sopros de empatia.
Imagine o som das botas rústicas de couro tocando lentamente o chão de pedra fria. É madrugada. A catedral está em silêncio, mas atrás de uma porta pesada de madeira, você ouve murmúrios, vozes abafadas, sussurros tensos, talvez uma oração. O ar cheira a fumaça de velas, a óleo queimado e a medo. Ali dentro está sentada uma mulher. Os olhos fundos, os lábios ressecados. Ela não grita, não blasfema, não contesta, apenas está em silêncio. Mas, na Idade Média, o silêncio feminino podia ser tão perigoso quanto a fala. Naquela época, a tristeza não era um sentimento passageiro, uma nuance da alma. Era uma condição suspeita, um desvio, uma fragilidade mal vista. E quando esse desvio se mantinha por tempo demais, quando o choro se repetia por noites, quando o olhar ficava fixo por horas em uma fogueira, surgia o diagnóstico: possessão. Não é que todos acreditassem que os tristes eram sempre possuídos, mas havia um fio de pensamento muito influente, sustentado por clérigos, monges, até médicos da época, de que o demônio se infiltrava na alma vulnerável, que ele se instalava onde havia vazio, desalento, confusão. A tristeza, então, não era só um desequilíbrio do corpo. Era uma brecha espiritual, um convite. E quando alguém era considerado possuído, o tratamento vinha na forma mais performática que a Idade Média sabia oferecer: o exorcismo. Vamos imaginar uma dessas sessões. Você entra em uma capela pequena, afastada da vila. Um grupo de monges está reunido em torno de uma jovem. Ela está deitada no chão, amarrada com tiras de couro. Não grita, apenas respira. Um padre se aproxima, com um frasco de água benta em uma mão e uma cruz de madeira na outra. Ele murmura salmos em latim, repete frases, fala diretamente com o que acredita estar escondido dentro dela. Demonium, etsi abihac anima. Ao fundo, alguém acende incenso. A fumaça sobe, se espalha. O cheiro invade tudo. É forte, picante, quase insuportável. A intenção é purificar o ar, mas o efeito colateral é mais imediato: fazer tossir, lacrimejar, desequilibrar. O corpo da jovem começa a tremer, não por possessão, mas por frio, por fome, por medo. Mas isso só reforça a crença. Viu? Está reagindo. E quanto mais ela tenta explicar, mais seus gestos são interpretados como sinais de resistência do demônio. Esse ritual podia durar horas, dias, sem comida, sem sono, sem descanso, até que, em algum momento, ela caía no chão e parava de falar. Era o momento triunfal. O espírito foi embora. Mas a mulher que se levantava depois nunca mais era a mesma. Às vezes, esse ritual era substituído ou complementado por sangrias. A crença nos humores do corpo ainda era dominante, e se havia excesso de bile negra, era preciso eliminá-la. Então, cortes eram feitos nos braços, nas costas, até mesmo na testa. O sangue escorria devagar, e com ele, supostamente, ia embora a melancolia. Há relatos de mulheres que passaram por 3, 4 sessões de sangria em uma única semana. Seus corpos ficavam fracos, anêmicos. Algumas desmaiavam, outras morriam. Mas a morte era vista como uma consequência da possessão, não do tratamento. E se você fosse um homem, talvez fosse levado ao mosteiro. Lá, em vez de exorcismo, você receberia disciplinas espirituais, orações longas, jejuns, trabalho manual. Tudo com o objetivo de redirecionar a alma. Mas a verdade é que muitos apenas afundavam mais. Imagine viver em um lugar onde, se você dissesse que estava triste, receberia uma cruz, uma lâmina ou uma reza, mas nunca um ouvido. Por isso, muitos aprendiam a silenciar a dor. Desenvolviam formas sutis de resistir.
Um camponês poderia criar um santuário pessoal escondido atrás de uma árvore, onde chorava longe de olhares. Uma costureira talvez cantasse baixinho músicas tristes enquanto trabalhava, disfarçando sua melancolia de devoção. Alguns escreviam. Existem manuscritos anônimos encontrados em margens de livros religiosos, onde alguém, em letra miúda, desenhou rostos tristes, frases soltas, confissões rápidas. Era como se dissessem: eu existo e estou sofrendo, mas não posso dizer em voz alta. E havia aqueles que buscavam consolo nas plantas. Os curandeiros, muitos deles considerados quase bruxos, ofereciam infusões de camomila, valeriana, melissa. Sabiam pela experiência que algumas ervas acalmavam, que o cheiro, o calor do vapor, o simples ato de alguém preparar algo com cuidado já ajudava. Mas esses curandeiros eram vistos com desconfiança. E quem os visitava, mais ainda. Uma mulher pega com um saquinho de ervas desconhecidas podia ser denunciada. Um homem que frequentava muito a casa de um curandeiro podia ser excomungado. A tristeza, então, se tornava clandestina. Um sentimento que precisava ser disfarçado, escondido, transfigurado. Ela vestia máscaras, a da devoção excessiva, a da raiva súbita, a da solidão voluntária. Mas continuava ali. A igreja, por sua vez, tentava controlar a narrativa. Em muitos sermões, os padres falavam sobre a assídia, um tipo de melancolia espiritual. Era descrita como um torpor da alma, uma preguiça sagrada, um desinteresse pelas coisas de Deus. E o tratamento, claro, era rezar mais, trabalhar mais, se esforçar mais. Você entende o paradoxo? Alguém profundamente esgotado era acusado de não se esforçar o suficiente. E com o tempo, essa lógica criou um ciclo. O triste era punido, e a punição aumentava a tristeza. Não havia saída, a menos que a pessoa encontrasse, por si mesma, uma forma de sobreviver emocionalmente. Alguns encontraram. Um monge, por exemplo, escreveu sobre a importância de observar as sombras interiores com gentileza. Um médico anônimo registrou que nem toda dor vem do demônio. Algumas vêm do tempo. Uma freira relatou, em carta, que cantar à noite era sua forma de falar com Deus sem assustá-lo. São essas vozes que sobreviveram. Pequenas rachaduras na muralha da opressão emocional. Sinais de que, mesmo na Idade Média, havia quem soubesse. Tristeza não é crime. É condição humana. Feche os olhos por um instante. Sinta a brisa fria entrando por uma fresta de pedra. Imagine os sussurros, as preces abafadas, os choros contidos, o medo, a força invisível de quem sobreviveu sem poder dizer que doía. Feche os olhos, imagine um mosteiro, perdido em meio à névoa, no coração da Bretanha. O sino toca. 3 badaladas. Hora das matinas. Os monges despertam, cruzam corredores frios em silêncio e seguem para a capela. Mas um deles hesita. Permanece ajoelhado diante de uma janela aberta. Lá fora, tudo é bruma. Lá dentro, tudo é dor. Seu nome era Frère Guillaume. Um homem jovem, com olhos escuros e mãos sempre trêmulas. Ele havia sido entregue ao mosteiro ainda adolescente, quando começou a falar com as paredes e a recusar comida. Seus pais, camponeses devotos, acreditaram que um demônio havia tocado seu espírito. A verdade, que ninguém ousava nomear, é que Guillaume estava profundamente triste. Daquele tipo de tristeza que cresce como erva daninha por dentro, que rouba o brilho da luz, o gosto do pão e o som das canções. Durante anos, ele foi submetido às práticas de purificação do mosteiro. Jejuns longos, confissões diárias, trabalhos manuais exaustivos. Mas nada funcionava. A melancolia era persistente, quase fiel. E, num mundo onde a tristeza era vista como um erro espiritual, isso fazia de Guillaume um mistério perigoso. Mas ele escrevia, em latim torto, em pergaminhos roubados,
entre as margens de salmos antigos. Escrevia coisas como: o peso é de dentro, mas o mundo tenta puxar por fora. Ou, Deus deve me ouvir com tristeza, porque me fez de silêncio. Esses fragmentos sobreviveram. Foram encontrados séculos depois, escondidos entre as folhas de um saltério. E hoje, mesmo sem saber seu rosto, podemos ouvir seu sussurro atravessando o tempo. Ele estava lá, triste, mas escrevendo. Gilliam não foi o único. Houve também Hildegarda, uma freira que ficou conhecida por suas visões místicas. Seus registros descrevem línguas de fogo e vozes de luz. Mas há passagens esquecidas, onde ela fala sobre o abismo de dentro, a dormência do espírito e as lágrimas sem nome. Ela transformou sua dor em misticismo e foi aceita, porque se era tristeza, era proibido. Mas se fosse uma visão de Deus, era milagre. Essa era uma das poucas saídas: espiritualizar a tristeza. Vestir o sofrimento com véu sagrado, transformá-lo em êxtase. Assim, ele deixava de ser fraqueza e passava a ser dom. Mas nem todos tinham esse privilégio. Para o povo comum, a tristeza era punida com silêncio, isolamento ou humilhação pública. Havia, por exemplo, o banquinho da vergonha. Pessoas que choravam demais, se recusavam a trabalhar ou ficavam pensando muito, eram colocadas em praças, sentadas sobre um banco de madeira com placas penduradas no pescoço. Preguiçoso, morno, vazio. Uma exposição da alma em praça pública. Uma tentativa de curar com o constrangimento. E os que não suportavam? Esses sumiam, literalmente. Há relatos de pessoas que, após longos períodos de melancolia, desapareceram nas florestas, se esconderam em cavernas ou foram morar sozinhas em cabanas distantes. Eram chamados de eremitas. Alguns eram caçados, outros ignorados. Todos, de alguma forma, desistiram de tentar explicar sua dor. Mas também havia aqueles que encontravam pequenas luzes no caminho, como o caso de Beatriz, uma parteira conhecida por suas ervas do bem-estar. Ela preparava infusões de erva cidreira, lavanda e valeriana, e as entregava com histórias. Dizia que eram presentes dos anjos, para corações cansados. Ninguém ousava acusá-la de bruxaria, porque suas mãos já haviam salvado muitos partos. E assim, entre nascimentos e chás, ela oferecia acolhimento aos tristes, sem nunca chamá-los de doentes. Esses espaços seguros eram raros, mas existiam. Às vezes, na cozinha de uma viúva sábia. Às vezes, na sombra de uma árvore onde um ancião escutava sem julgar. Às vezes, entre os dedos calejados de quem bordava silenciosamente, bordando também suas dores. Com o tempo, começaram a surgir vozes mais críticas. Alguns médicos, inspirados por tratados árabes, começaram a sugerir que a melancolia não era só espiritual, que havia causas no corpo, sim, mas também na alma, nos traumas, nas perdas. Um deles escreveu: o coração triste não deseja pecar, apenas ser ouvido. Palavras suaves, mas revolucionárias. Essa mudança de perspectiva plantou uma semente, e séculos depois, quando os primeiros asilos surgiram, alguns poucos permitiam aos pacientes algo impensável: falar. Apenas isso, falar. Não com padres, não com inquisidores, mas com outros pacientes, com cuidadores, com o vazio. O simples ato de nomear a tristeza, de reconhecê-la como parte da vida, começava a ganhar espaço. Mas ainda era perigoso, ainda era mal visto. Ainda havia quem dissesse: tristeza é falta de fé. E essa frase, tão pequena, esmagava muitas almas já frágeis. Agora, imagine você, em uma dessas noites medievais, sentado perto da lareira, escutando alguém dizer: eu estou triste. Em voz baixa, como quem confessa um crime. Como você responderia? Talvez com um abraço. Talvez com silêncio respeitoso. Talvez com uma história. Como esta aqui.
A tristeza naquela época não era permitida, mas ela resistiu. Nos cantos, nos olhos, nos sonhos, nas entrelinhas. E graças a isso, hoje, podemos contá-la. Imagine um banco de madeira, duro, rangendo sob o peso de alguém ajoelhado há horas. O chão é de pedra fria, e o ar tem cheiro de mofo, incenso e suor antigo. Em frente, um crucifixo de madeira rachada. A chama da vela dança, e a sombra de Cristo trêmula na parede. É madrugada, e aquela alma ajoelhada está em busca de perdão, por sentir. Durante a Idade Média, a tristeza não era apenas uma emoção. Era, muitas vezes, uma transgressão moral, uma desconfiança espiritual, um problema teológico. Afinal, como alguém podia se entristecer num mundo criado por Deus? O sofrimento era aceitável, desde que fosse penitente, redentor, útil. Mas a tristeza, aquela que vinha sem motivo claro, que não edificava, que não levava à oração, essa era perigosa. A Igreja, como centro organizador da vida social e espiritual, moldava a forma como os sentimentos eram interpretados. E foi dentro dos mosteiros, abadias e paróquias que se cunhou o conceito da assídia. A palavra pode soar exótica, quase poética, mas carregava um peso terrível. A assídia era descrita como um torpor da alma, uma apatia sagrada, uma recusa em amar a Deus como se deve. Era, em essência, uma tristeza que desvia, que enfraquece o zelo, que esfria a devoção. E como tudo que enfraquecia a fé, era vista como pecado. Sim, pecado. Não uma doença, não uma condição da alma, mas uma falha moral. E como se tratava um pecado na Idade Média? Com penitência. Assim, surgiam prescrições espirituais rigorosas. Jejuns, orações de horas, noites inteiras em vigília, autoflagelação, promessas, votos de silêncio. A alma, supostamente frágil e sombria, devia ser dobrada até obedecer. A tristeza devia ser extorquida a golpes de fé. Agora imagine a ironia. O triste, que já mal conseguia levantar-se da cama, era convocado a andar descalço em peregrinações. O melancólico, que mal conseguia falar, era instruído a confessar-se por horas. O abatido, que precisava de consolo, recebia castigo. Havia relatos de monges que perdiam a fala por meses. Outros que ficavam imóveis por dias inteiros. Alguns eram levados para celas menores, trancados, onde passavam dias sozinhos, com uma única vela acesa e um crucifixo de madeira como companhia. Tudo isso em nome da cura espiritual. É claro que havia exceções. Alguns poucos líderes religiosos compreendiam que o sofrimento não se cura com dor. Havia monges que sentavam ao lado dos tristes e apenas escutavam. Não julgavam. Apenas estavam ali, presentes, como se isso bastasse. E muitas vezes bastava. Mas eram minoria. A estrutura maior da Igreja precisava manter a ordem, o fervor, a autoridade. E a tristeza era subversiva. Uma alma triste era uma alma que questionava. E isso era perigoso. E havia também o problema da hierarquia da dor. Se um nobre dizia estar aflito, havia espaço para compaixão, para conselhos espirituais, para retiros em mosteiros com jardins internos e bibliotecas silenciosas. Mas, se um camponês, ou pior, uma mulher camponesa, confessasse a mesma dor, o tratamento era outro. Mulheres, em especial, eram vistas como mais suscetíveis à instabilidade dos humores. A menstruação, a maternidade, a histeria, palavra que vem de útero. Todas essas justificativas médicas e espirituais eram usadas para manter o controle sobre o que elas podiam ou não sentir. Uma mulher triste podia ser vista como bruxa, ou como possuída, ou como tocada por uma sombra. E o tratamento era quase sempre doloroso. Exorcismos, sangrias, ou, na melhor das hipóteses, o silêncio.
Curiosamente, havia um paradoxo. A igreja promovia um ideal de dor sagrada. Os santos eram exaltados por suas penitências, martírios, flagelos. Santa Catarina se autoflagelava. São Francisco jejuava até desmaiar. Era como se a dor, quando revestida de fé, fosse aceitável. Gloriosa até. Mas a tristeza silenciosa, sem espetáculo, sem cruzes visíveis, essa não tinha lugar, porque não rendia devoção, não inspirava fiéis, apenas incomodava. Mesmo assim, ela persistia. Entre as paredes dos mosteiros havia manuscritos secretos, orações que não estavam nos livros oficiais, preces feitas por quem chorava em silêncio. Orações como esta, escrita por um monge anônimo: Senhor, não me salves ainda. Apenas senta comigo enquanto eu espero. É de uma beleza simples e de uma dor profunda. E havia ainda aqueles que encontravam refúgio nos símbolos, nas imagens, nos cânticos. Muitas músicas gregorianas, se ouvidas com atenção, carregam uma tristeza densa, resignada, quase encantatória. Talvez fossem o único espaço permitido para se dizer, sem dizer, eu sofro. Nas vitrais das igrejas, santos tristes. Em ícones bizantinos, olhos lacrimejantes. Era como se a arte permitisse o que a doutrina proibia. E então, pouco a pouco, o tempo foi passando. E com ele, alguns ventos novos sopraram. Pensadores começaram a questionar o rigor da fé sem ternura. Escritores, poetas e até padres começaram a reconhecer que a alma humana é vasta e que há mais coisas entre o céu e o inferno do que os dogmas previam. Mas, durante séculos, a tristeza teve que pedir desculpas. Teve que se esconder atrás de rezas. Teve que ser confundida com pecado, exorcizada como demônio, sangrada como doença. E mesmo assim, resistiu. Feche os olhos. Imagine o banco de madeira, o crucifixo, a vela e alguém ajoelhado, não pedindo perdão, mas apenas querendo existir. Havia aldeias em que, quando alguém chorava demais, não se perguntava por quê, mas sim até quando. O pranto prolongado era suspeito, a dor persistente, inconveniente, e a tristeza, um incômodo que precisava ser contido, antes que contaminasse o restante da comunidade. A Idade Média foi um período em que a coletividade importava mais que o indivíduo. Era um tempo onde a sobrevivência dependia da colaboração. Lavrar a terra, proteger as muralhas, rezar junto, comer junto, temer junto. Não havia muito espaço para subjetividade. Emoções que fugiam do padrão eram vistas com desconfiança. Não por maldade, mas por medo. E o medo tem uma forma curiosa de agir. Ele isola. Assim, os tristes começaram a ser empurrados para fora do centro da vila, literalmente. Algumas cidades delimitavam áreas específicas para pessoas perturbadas. Não eram hospitais, não eram casas de acolhimento, eram zonas de exclusão. Um relato do século XIII descreve uma mulher chamada Agnes, que vivia numa pequena cabana próxima ao cemitério de uma vila francesa. Diziam que ela ouvia vozes, que caminhava em círculos e que falava com os mortos. A vila decidiu que ela era perigosa, não o suficiente para queimá-la como bruxa, mas perigosa o bastante para ser mantida longe. Passaram a deixar comida na entrada da cabana, sem contato direto. Quando ela morreu, não houve missa. Apenas um enterro rápido, sem sinos, sem flores. Esse era o destino de muitos que se atreviam a demonstrar a dor interna, o exílio emocional e geográfico. E nem todos precisavam estar fora de si para isso. Bastava estar fora da expectativa. Havia também os loucos permitidos, figuras quase folclóricas que vagavam pelas cidades, rindo sozinhos, falando alto, se vestindo de maneira estranha. Alguns eram tolerados, quase como mascotes urbanos, desde que não incomodassem.
Desde que sua dor fosse engraçada, sua tristeza performática, uma espécie de palhaço trágico que só era aceito porque entretinha. Mas quando o sofrimento era silencioso, introspectivo, sem espetáculo, aí era perigoso, porque ele era espelho. E ninguém queria se ver refletido na sombra de um coração abatido. Muitas vezes, o sofrimento mental se confundia com a pobreza. Afinal, alguém triste demais para trabalhar era logo rotulado como vadio, preguiçoso, indigno da caridade. E assim, além da dor emocional, vinha a fome, o frio, o abandono. Por outro lado, havia comunidades, raras, mas reais, que buscavam incluir os sofredores de forma simbólica. Em algumas vilas alpinas, por exemplo, existia a figura do guardião do sino da noite. Alguém considerado sensível demais para o dia, mas respeitado por cuidar do silêncio. Ele tocava o sino ao anoitecer, caminhava pelos arredores, observava as estrelas e falava com os viajantes que chegavam tarde. Era, de certa forma, um triste com função, um sofredor com papel. Essa apropriação simbólica do sofrimento era uma forma de reintegração, quando a dor era transformada em símbolo, em arte, em mito. Ela podia voltar à sociedade. Caso contrário, era empurrada para as sombras. E que sombras eram essas? Por exemplo, os bosques. Sim, aqueles mesmos bosques que hoje nos parecem poéticos. Na Idade Média, eles eram território de medo. A floresta era o lugar onde se escondiam os doentes, os desviantes, os bruxos, os hereges e os tristes. Muitos relatos falam de mulheres da floresta, que preparavam ungüentos, cantavam à lua e recolhiam ervas ao amanhecer. Algumas talvez fossem feiticeiras, outras apenas almas feridas que não encontraram espaço na vila. Na floresta, ao menos, ninguém perguntava se a tristeza era legítima. Essas figuras se tornavam lendas, e a lenda é uma forma de eternizar o que se quer esquecer. Mas havia também um lugar físico, concreto, construído com pedras. Os primeiros asilos. Não pense em hospitais modernos. Eram mais próximos de abrigos fortificados, onde se misturavam doentes mentais, pobres abandonados, idosos sem família e mulheres perturbadas. O objetivo não era curar, era conter. Os asilos surgiram como resposta ao medo social e, no começo, tinham pouco ou nenhum cuidado humanizado. Grades, celas, pouca luz, nenhum acolhimento, apenas contenção. Algumas dessas instituições eram geridas por ordens religiosas, outras por autoridades civis. Um documento de 1372 descreve um asilo em Marsella. Os internos não falam, olham fixamente, estão sujos, o cheiro é acre, e o som da noite é de gritos que ninguém responde. E mesmo assim, esse era considerado um avanço, porque pela primeira vez a sociedade reconhecia, ainda que de forma brutal, que a tristeza precisava de espaço. Foi também nessa época que começaram a surgir os primeiros textos que diferenciavam tipos de sofrimento emocional. Tratados médicos falavam da melancolia negra, da tristeza estacional, da apatia desmedida. Embora muitas vezes imprecisos, esses registros já indicavam uma tentativa de compreender, e não apenas punir, o sofrimento psíquico. A linguagem começava a mudar. E a linguagem, como sabemos, é a casa da alma. Palavras como tristeza crônica, alma quebrada e coração envenenado pelo tédio surgiam em manuscritos raros, quase poéticos. Ainda não era psicologia, mas era um começo. E, em alguns cantos mais iluminados, surgiram figuras revolucionárias, curadores que falavam com os doentes, que ouviam sem interromper, que ofereciam banhos, músicas suaves, cantos de ninar. Em Veneza, por exemplo, há registros de um monge que usava a harpa para acalmar os pacientes. Em Toledo, um médico árabe sugeria poesias ao entardecer como remédio para a alma. São fragmentos,
Mas fragmentos contam histórias, histórias de resistência, de resiliência, de gente que ousou sentir, mesmo quando o mundo dizia não pode. E hoje, ao ouvirmos essas histórias, ao sussurrá-las no escuro, é como se oferecêssemos a esses tristes ancestrais o que nunca tiveram. Escuta, parte 6. Quando a razão emergente começa a redesenhar a dor. 1:00 palavras. No coração da transição entre a Idade Média e o Renascimento, o modo de olhar para a tristeza começou a mudar. A melancolia, que outrora fora dom do diabo, agora se tornava assunto de discussões filosóficas e artísticas, terreno fértil para vozes que se ousavam questionar o que era antes considerado inquestionável. Em pequenas cidades italianas, anônimos começaram a escrever seus sofrimentos. Sabiam que, se declarassem fragilidade à igreja ou à vila, seriam vistas como indignas ou bruxas. Então, escreviam camas quentes, tecidos manchados, silêncios eternos. Esses fragmentos fogem do tom ritual e tocam uma verdade nua. Meu peito pesa. Eu vejo a luz do sol e já não recebo calor. Tais frases são escritas com ironia poética. Quem apenas quer existir, sem explicação, sem redenção ou redenção da alma. A melancolia não é maldita, é humana. Obras médicas e filosóficas do século XVI, como A Anatomia da Melancolia de Robert Burton, 1621, afirmam que a melancolia pode ter causas físicas e emocionais. Pessoas sensíveis ao extremo podem sofrer sem serem demoníacas. O riso, a música, o descanso, a arte são possíveis e eficazes antídotos. Burton aborda a tristeza não como escolha, mas como condição humana que transcende pecado ou disciplina espiritual. Notas de escolas de escrita em Florença mencionam casos de alunos melancólicos deixados de lado por serem leves demais para resistir ao rigor acadêmico. Mas também recomendavam caminhadas noturnas entre fontes, leitura de poesia leve, conversas com amigos antes do sono. Essas dicas são sussurros de compaixão secular, oferecidos a quem já não podia suportar mais a punibilidade medieval. Mesmo com essas vozes emergentes, a estrutura religiosa ainda resistia. Bispos diziam que o sofrimento persistente provava falta de fé, e reitores monásticos recomendavam penitências prolongadas. A melancolia era vista como herança espiritual, uma recusa contínua à graça. E a autoridade, mais do que prescrever chá de camomila, queria silenciar a dor. Em um hospital renascentista da Itália, um médico começou a permitir aos pacientes mesas clarificadas, reformas que garantiam luz natural, janelas abertas, jardins internos. Observou que os pacientes permaneciam mais calmos e até com melhor recuperação quando podiam ver o céu e sentir o vento. Foi considerado excêntrico, mas era ciência embrionária. A tristeza poderia responder ao ambiente. Alguns artistas e poetas começaram a explorar a melancolia como musa. Whiteface, Jim e outros tristes invocavam a melancolia como perspicácia. Eles riam do mundo, da fé cega, da brutalidade dos castigos. E esse riso tornou-se ato de rebeldia e resistência. Uma forma de reconhecer a tristeza sem renunciar à humanidade. Feche os olhos um instante. Visualize luz filtrada por vitrais, que antes serviam apenas à devoção. Agora refletem folhas, jardins, rostos pensativos. Imagine mãos calmas segurando chá fragrante, enquanto murmúrios suaves substituem cânticos exaustivos. Um sussurro distante de redenção sem punição. Este foi o primeiro sopro de compaixão que ousou dizer: sim, se é difícil, é humano. Ano após ano, a presença silenciosa da tristeza começava a ecoar em outras linguagens. Não mais nas preces abafadas, nem nos diagnósticos de humores desequilibrados, mas nas páginas dos diários, nos desenhos que escorriam das mãos de artistas atormentados,
e até nas partituras lentas que embalavam salões escuros. Não era ainda aceitação, era hesitação. Era o mundo medieval, já ferido de tantas certezas, começando a tatear no escuro a possibilidade de que a alma doente não era, necessariamente, uma alma perdida. Havia quem ainda acreditasse que o sofrimento era punição, e havia quem o considerasse poesia. Entre esses, começaram a surgir os chamados ouvintes de silêncio. Não tinham esse título oficialmente, mas em muitos monastérios, nobres ou não, aparecia aquela figura que apenas escutava. Não com a autoridade do padre, nem com a rigidez do médico. Escutava com as mãos cruzadas no colo, o olhar suave, o corpo inteiro dizendo: "Eu não vou tentar consertar você." É difícil imaginar o impacto de um gesto assim em um mundo onde tudo precisava de explicação, correção ou condenação. Mas naquele novo tempo que lentamente se insinuava, o simples ato de ouvir sem julgar já era revolucionário. Era quase herético para alguns e profundamente curativo para outros. Havia também um novo tipo de registro: cartas não enviadas, relatos manuscritos, trancados em baús, jamais lidos em vida, escritos por mulheres que diziam sentir uma ausência tão grande no peito que às vezes esqueciam como respirar. Por jovens aprendizes que descreviam o mundo como um lugar onde as cores haviam sido apagadas. Eram documentos de uma dor que já não se escondia tanto atrás de demônios ou planetas. Começava a se reconhecer como parte da condição de estar vivo. E então surgiram os primeiros espaços de escuta sistematizada, ainda rudimentares, ainda impregnados de desconfiança e misticismo, mas reais. Salas onde se lia poesia em voz alta, onde se recitavam histórias tristes como se fossem rituais de purificação, onde se compreendia que, às vezes, nomear a dor era o primeiro passo para sobreviver a ela. Nem sempre esses espaços duravam. Muitas vezes eram fechados por padres zelosos ou médicos que temiam perder o monopólio da alma, mas deixavam rastros, um sussurro, uma ideia. E ideias, mesmo quando esmagadas, germinam nos lugares mais inesperados. Enquanto isso, nas aldeias mais remotas, algumas curandeiras se reinventavam. Elas já não apenas aplicavam pomadas ou chás, passavam a contar histórias para os tristes. Histórias antigas, de reis que choravam à noite, de animais que perdiam seus filhotes e cantavam à lua, de deuses esquecidos que vagavam pelo mundo tentando entender por que o coração humano doía tanto. Essas histórias, mais do que remédio, eram espelho, e os que ouviam, mesmo que não entendessem tudo, sentiam algo diferente. Um calor, um reconhecimento, um leve deslocamento da dor para fora do peito, para dentro do mundo. Alguns médicos do final do século XVI já começavam a recomendar que se evitasse a solidão demasiada aos melancólicos. Outros sugeriam caminhadas em campo aberto ou conversas com pessoas de humor leve. Era pouco, era vago, mas era mais do que chicote ou exorcismo. Era, finalmente, o vislumbre de uma escuta cuidadosa da alma. Nas cortes, entre os artistas, a melancolia ganhava um verniz de elegância. Pintores retratavam figuras lânguidas, pensativas, com os olhos perdidos no horizonte. Poetas exaltavam a dor como fonte de inspiração. Havia um certo romantismo na tristeza, perigoso às vezes, mas também libertador. Porque, pela primeira vez, ela deixava de ser apenas defeito ou doença. Tornava-se parte do repertório humano. Mesmo entre os que não compreendiam completamente essa mudança, havia um desconforto novo. Um incômodo diante da antiga brutalidade. Era como se, lentamente, os gritos do passado ecoassem demais para serem ignorados. As celas, os castigos, os rituais de silêncio forçado. Tudo isso começava a cheirar a erro. E o erro, uma vez reconhecido,
transforma. Ao cair da noite, nas casas mais humildes, mães começavam a cantar cantigas, não só para as crianças, mas para si mesmas. Canções tristes, mas suaves, que falavam de perdas, de saudades, de esperas. Essas músicas eram, talvez, a forma mais primitiva de autoterapia coletiva. Ali, entre panelas de barro e velas derretidas, a tristeza já não era pecado, era canção. E assim, como uma fogueira que ainda vacila ao vento, mas insiste em arder, a escuta da dor começou a se espalhar. Não como ciência ainda, não como política, mas como murmúrio, como brisa, como uma presença tênue, quase invisível, mas cada vez mais difícil de ignorar. Nos séculos que viriam, essa brisa se tornaria vento, mas, por ora, ela apenas tocava os rostos, secava algumas lágrimas e sussurrava: "Você não está tão só quanto pensa." Mesmo quando a noite parecia não terminar, havia quem mantivesse os olhos abertos, atentos ao menor sinal de mudança. Era assim com o sofrimento da alma, uma dor que andou por séculos nas sombras, murmurada entre véus, escamoteada nos corredores do medo, mas que lentamente começava a espreitar a luz. Não de forma súbita, mas como o orvalho se forma, discreto, quase invisível, até tornar tudo molhado de uma nova percepção. Nos mosteiros mais silenciosos, monges registravam sonhos. Sonhos de outros, às vezes. Sonhos de si mesmos. Eles não compreendiam plenamente a linguagem onírica, mas reconheciam que havia ali um eco da alma. E esse eco, por vezes, vinha carregado de tristeza. E, ao invés de exorcizá-lo, passavam a copiá-lo. Catalogavam lamentos com a mesma devoção com que copiavam salmos. Em algumas abadias, havia quem se dedicasse apenas a observar os outros, não para julgar, mas para compreender o tempo dos corpos e das almas. Irmãos que não se alimentavam, irmãs que se isolavam sem votos de clausura, jovens noviços que choravam sem saber por quê. A tristeza começava, enfim, a ser tratada como parte do cotidiano espiritual, e não como um desvio dele. Os grandes centros médicos ainda resistiam. A medicina da época, fortemente calcada nos humores e nas doutrinas aristotélicas, não sabia muito bem o que fazer com uma dor que não tinha ferida visível. Mas mesmo ali, entre receitas de sangrias e purgantes, já se arriscavam diagnósticos de melancolia mais refinados. A palavra tristeza ganhava sinônimos: spleen, languidez, abatimento, desalento. Era como se o léxico precisasse crescer para dar conta do que antes era simplesmente varrido para debaixo do altar. E enquanto as universidades médicas tropeçavam em suas próprias certezas, nas margens, sempre nas margens, mulheres simples continuavam a costurar saberes com ervas, palavras, acolhimento. Uma em especial, da qual pouco se sabe além do nome, Aldegarda, teria sido conhecida não por curar corpos, mas por desatar nós de alma. Diziam que apenas conversando, tocando levemente a mão do enfermo e fazendo-o repetir uma canção antiga, ela conseguia acalmar pesadelos que nem a missa curava. E por mais que a Inquisição não gostasse disso, havia sempre alguém disposto a atravessar quilômetros de barro apenas para sentar-se diante dela e dizer: "Eu não sei o que sinto, mas dói." É importante lembrar, tudo isso ainda era visto com desconfiança. A tristeza, ainda que mais visível, era tida como ameaça à ordem. Um corpo que não produzia, uma mente que se retirava do mundo, era uma engrenagem falha. E toda falha precisava de correção. Mas corrigir já não era tão simples, porque a própria sociedade começava a perceber que talvez todos, em algum momento, carregassem essa falha. Esse instante de não querer mais, de não conseguir, de simplesmente parar. O comércio crescia. As cidades se agitavam. A velocidade do tempo se acelerava com as rotas comerciais.
os relógios nas torres, as cartas que cruzavam fronteiras. E nesse movimento vertiginoso surgia uma nova angústia, a do cansaço. Aquela melancolia não mais associada a espíritos ou punições, mas ao excesso, ao esgotamento, à ausência de sentido. É nesse ponto que alguns estudiosos do final da Idade Média e início do Renascimento começam a identificar o que hoje chamaríamos de depressão situacional. Eles ainda não usavam esse nome, mas descreviam um tipo de esmorecimento diante da vastidão do mundo, um desânimo que não vinha do corpo, mas do coração, uma espécie de vertigem da alma. E é aqui que se fecha um ciclo, porque essa tristeza, antes exilada, depois marginalizada, então tolerada, começava a ser reconhecida como universal. Um traço humano, algo que podia visitar reis e camponeses, clérigos e feiticeiras, crianças e anciãos. E uma vez que se admitia sua universalidade, já não era possível tratá-la apenas como desvio. O mundo medieval ainda resistiria, ainda queimaria mulheres, ainda trancaria os desesperados, ainda silenciaria lágrimas. Mas o silêncio já não era absoluto. Havia frestas, havia vozes, havia principalmente escutas. Se na Idade Média a tristeza era confundida com pecado, fraqueza ou possessão, no limiar do Renascimento ela começava a ganhar contornos menos ameaçadores e mais curiosos. Ainda era incômodo sentir, mas já não era tão escandaloso admitir. As pessoas, mesmo em sussurros, já começavam a perguntar umas às outras: "Você também sente isso?" Essa mudança lenta e silenciosa foi favorecida pelo florescimento das artes e da filosofia. Pintores retratavam expressões pensativas, escritores se voltavam para o drama interior, e músicos compunham melodias mais lentas, mais melancólicas, que pareciam querer traduzir aquele sentimento estranho que todos conheciam, mas poucos ousavam nomear. A dor da alma começava a ser tema, não apenas tabu. Era possível, ainda que com reservas, dizer-se cansado, abatido, absorto em pensamentos escuros. E, para alguns, isso era sinal de sensibilidade elevada, de espírito refinado. A melancolia se tornava quase uma virtude. Perigosa, é verdade, mas aceitável em certos círculos. Em muitas cortes europeias, os chamados melancólicos refinados eram figuras conhecidas. Vestiam-se de cores mais sóbrias, escreviam poemas dramáticos e passavam longas horas contemplando o nada. Eram, em essência, os primeiros a transformar sua dor em estética. E isso ajudava, de certa forma, a tornar o sofrimento um pouco mais suportável, desde que fosse elegante, discreto e convenientemente útil à arte ou à reflexão. Mas, fora das cortes, a vida era outra. No campo, nas vilas, entre os pobres, a tristeza ainda era um fardo sem nome. Não havia poesia, nem quadros, nem música que suavizasse a dureza de um dia frio, de uma fome repetida, de um luto que ninguém respeitava. Ali, o sofrimento da alma seguia sendo empurrado para o silêncio, para o esquecimento, ou para as margens da sociedade. E é justamente nessas margens que surgem figuras ambíguas, como os primeiros cuidadores leigos da alma. Não eram padres, nem médicos. Eram pessoas, quase sempre mulheres, que sabiam ouvir, que acolhiam choros sem fazer perguntas, que ofereciam chás e silêncio em igual medida. Algumas foram acusadas de bruxaria, outras canonizadas, mas todas tinham em comum essa disposição de não fugir da dor alheia. Esses espaços informais de escuta e cuidado marcaram um ponto importante na trajetória da saúde mental, porque mostraram que, mesmo sem ciência, mesmo sem doutrina, era possível oferecer alívio. Às vezes, o simples ato de permanecer ao lado de alguém triste já era um milagre. Ao mesmo tempo, algumas universidades começavam a registrar casos clínicos de melancolia de forma mais sistemática.
Anotações sobre sintomas, causas possíveis, observações comportamentais. Ainda havia muito preconceito, muitas explicações esotéricas, mas também havia um início de metodologia, um desejo de entender e não apenas punir. Esse desejo crescia à medida que o mundo se expandia. As grandes navegações, o contato com outras culturas, a impressão de livros, tudo isso colocava em xeque a visão de mundo estreita da Idade Média. Se o universo era maior do que se pensava, talvez a alma humana também fosse. E, curiosamente, quanto mais o mundo se abria, mais as pessoas se voltavam para dentro. Porque com o novo vinha o medo, a dúvida, a sensação de estar perdido em um mar de possibilidades. A tristeza deixava de ser apenas o castigo dos pecadores. Tornava-se uma resposta legítima à vastidão da existência. Era um começo, um balbucio. Mas já se podia escutar, aqui e ali, a ideia de que sofrer era parte da jornada. E que talvez, só talvez, ninguém precisasse mais pedir perdão por estar triste. No fim das contas, o que a Idade Média nos deixou sobre a tristeza não foi exatamente um manual, mas um espelho. Um reflexo fragmentado, por vezes distorcido, mas ainda assim honesto, do quanto o ser humano tem medo de não estar bem, e mais ainda, de admitir isso. A melancolia medieval, com seus humores desalinhados e seus exorcismos apressados, talvez não tenha oferecido cura, mas ofereceu perguntas. E perguntas, como bem sabem os antigos filósofos, são mais perigosas e mais valiosas que respostas. Por que me sinto assim, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Por que o silêncio pesa mais que o pecado? Será que Deus também teve dias tristes? Essas questões, nascidas em quartos escuros, em confissões abafadas, em mosteiros e tavernas, ecoam até hoje. Porque, no fundo, o que a Idade Média reconhecia, ainda que com medo, era o poder destrutivo do que não se vê. E tentava, à sua maneira, colocar grades nesse invisível, às vezes com oração, outras com repressão, raramente com compaixão. Mas a compaixão cresceu, silenciosa, como cresce a relva entre as pedras, e foi ela que pavimentou o caminho para a escuta, para o cuidado, para a ideia radical de que sentir não é um erro, é um direito. Hoje, quando falamos em saúde mental, carregamos muito daquilo que os séculos esconderam. Ainda somos rápidos em julgar, lentos em acolher, impacientes com o luto alheio. Mas já não queimamos os tristes, já não os acorrentamos, já não pedimos que se calem diante do altar. E isso, por mais óbvio que pareça, é uma vitória. A Idade Média não foi gentil com a alma humana, mas foi sincera. Em sua brutalidade, nos mostrou o quanto precisamos uns dos outros para não naufragar dentro de nós mesmos. E agora, depois de tantas fogueiras, de tantas rezas, de tantos silêncios impostos, talvez possamos sussurrar, com a leveza de quem já chorou muito. Sim, era permitido ser triste, só que ninguém sabia como. Talvez a tristeza sempre tenha estado ali, antes dos sinos, dos mosteiros, antes mesmo das palavras para nomeá-la. Um tipo de vento interior que sopra quando ninguém está olhando, uma sombra delicada que acompanha o andar dos dias, sem precisar anunciar sua presença. Na Idade Média, tentaram domá-la, vestiram-na de culpa, de pecado, de castigo. Construíram muros altos para impedi-la de atravessar os umbrais das igrejas. Mas ela vinha de dentro. E o que vem de dentro não se prende com cordas ou orações. Por isso, a história da melancolia nesse período não é só de repressão, mas de resistência. Porque mesmo sem saber, mesmo tentando esconder, as pessoas ainda sentiam. E quando sentiam, ainda buscavam alívio. Uma palavra sussurrada, um chá fervente, uma canção repetida até adormecer. Essas pequenas estratégias eram, no fundo, pedidos de ajuda disfarçados.
ou talvez nem tão disfarçados assim. E enquanto os padres falavam de redenção e os médicos de bile negra, havia quem apenas quisesse entender por que o coração pesava tanto numa manhã comum. Por que o silêncio parecia tão denso? Por que a vontade de sumir era tão constante e sem nome? Essas perguntas não têm tempo. Elas cruzam os séculos como constelações escondidas pela névoa. A cada geração, alguém tenta respondê-las e falha. Mas, nessa tentativa, vamos nos tornando um pouco mais humanos. Hoje, cercados por telas, por diagnósticos, por terapias e remédios, ainda carregamos essa herança medieval, a de achar que tristeza é falha, que é preciso escondê-la, remediá-la, purificá-la, como se a dor não tivesse direito de existir, como se cada lágrima ainda fosse uma ofensa à ordem divina. Mas talvez, só talvez, a maior lição deixada por aquela época sombria seja exatamente esta: que mesmo nas trevas, mesmo entre fogueiras e castigos, a alma humana nunca deixou de sentir, e que há uma força imensa em continuar sentindo, mesmo quando tudo ao redor nos diz para não sentir. Se há algo que o passado nos sussurra ao pé do ouvido, entre velas acesas e pergaminhos esquecidos, é que sobreviver à tristeza é, acima de tudo, um ato de fé. Fé não no céu, não na absolvição, mas fé de que alguém, em algum lugar, vai entender, vai escutar, vai ficar. E agora que você ouviu essa história até aqui, talvez tenha percebido que ela não acabou, porque a história da tristeza é também a história de quem a carrega. E se você ainda está acordado, respirando fundo, sentindo tudo o que ainda pulsa aí dentro, saiba, não está sozinho. Respire devagar. Apague as luzes. Deixe a noite continuar te contando o resto.